Olá, eu sou a professora Débora Marasca, professora de língua portuguesa e formada em letras, português, inglês e as suas respectivas literaturas. E hoje eu vou explicar a você os 6 passos que vão te levar a produzir uma redação nota 1000 no Enem. Então, se quiser saber quais são essas 6 dicas que eu tenho para te dar, fique comigo até o final deste vídeo. Nossa primeira dica, então, é a seguinte: leitura dos possíveis temas de redação do Enem. Ou seja, no dia da prova haverá uma proposta de redação sobre a qual é preciso escrever, a qual é preciso defender. Mas anteriormente, muito antes de se realizar a prova, é preciso pesquisar sobre possíveis temas que possam ser abordados na redação do Enem. Pesquise através de revistas, por meio da internet, de jornais, da própria televisão, sobre aquilo que está em foco, ações que estejam em foco atualmente, assuntos que possam ser cobrados na data da prova, na redação do Enem. Quanto mais você pesquisar sobre possíveis assuntos, que geralmente são polêmicos, mais clara e mais possível é que você faça uma redação com bons argumentos, com clareza, com coesão e coerência. Então pesquise o máximo que você puder, que você sairá bem. O próximo passo, o segundo passo para a produção de uma redação nota 1000 é a organização das ideias. Haverá uma série de ideias que talvez surgirão na sua mente, ou talvez poucas ideias, e para que se possa fazer a organização delas, é importante que se faça antes um esquema, ou seja, você vai elaborar um esquema com 3 tópicos, 3 passos. O primeiro trata-se da introdução e lá nesse tópico você pode colocar uma palavra-chave ou palavras-chave, pode colocar uma frase ou uma expressão que vá fazer com que a partir daí você desenvolva aquela introdução, desenvolva a sua ideia. O segundo tópico é o desenvolvimento e dentro dele pode haver 2 ou 3 tópicos, que é quando se escreve as palavras-chave ou a frase ou expressões para explicar cada parágrafo do desenvolvimento. E esse é o tópico mais importante, porque é quando você vai convencer o leitor através desses argumentos divididos em 2 ou 3 parágrafos de que você está certo, de que a sua ideia é coerente. Então, esse tópico é super importante. O terceiro tópico trata-se da conclusão, ou seja, em uma palavra-chave, em mais ou em frases, você precisa escrever qual seria a solução para determinado problema apresentado na tese, ou também pode sintetizar o assunto até então discutido, até então escrito. Isso é muito importante porque a partir do esquema ou com o esquema pronto, você poderá desenvolver um bom texto seguindo aquele esquema, desenvolvendo as ideias a partir daquele esquema. O próximo passo é a quebra de ritmo. Se você escreveu, por exemplo, um texto do início ao fim, simples, claro, com coesão e coerência, sem palavras difíceis, palavras que você não costuma usar, você precisa escrever esse texto assim do início ao fim, sem colocar alguma palavra muito complexa no meio desse texto. Porque o que acontece? Se você colocar uma palavra muito complexa, vai ocorrer essa quebra de ritmo. Ou seja, o leitor ou o corretor vai parar naquela parte e vai se deparar com essa palavra complexa, o que não combina com o restante do texto. Eu, por exemplo, às vezes leio um texto de algum aluno e verifico lá que ele colocou alguma palavra que geralmente ele não utiliza, que ele não escreve. E aí eu desconfio que possa ser até
uma cópia de determinado lugar, uma cópia da internet ou, enfim, de outro meio de comunicação. Então, por isso a importância de se escrever de forma simples do início ao fim, para não ocorrer a quebra de ritmo. O próximo passo, então, para que se produza uma redação nota 1000, trata-se do tempo. É preciso, antes de ir até o local e fazer a prova do Enem, verificar em casa o possível tempo que você leva para produzir um bom texto. Verifique quanto tempo aproximadamente você leva para elaborar uma introdução, depois para elaborar um desenvolvimento e para elaborar a conclusão. Trata-se de mais ou menos 1h20 minutos para produzir a redação na data da prova, na data do Enem. Então você precisa treinar isso antes e verificar quanto tempo aproximadamente vai levar para fazer cada parte dessa redação. O próximo passo é a progressão de ideias, ou seja, cada parte de um texto é interrelacionada, interligada à outra. Então, o desenvolvimento está interrelacionado com a introdução, a conclusão está relacionada ao desenvolvimento e assim por diante, até o fim. Então, há uma progressão de ideias, há uma sequência lógica de ideias. Primeiro é preciso escrever a introdução, posteriormente o desenvolvimento e por último a conclusão. E assim a gente consegue construir um bom texto dissertativo argumentativo e com progressão de ideias. Então, uma ideia depende da outra para que o texto, por fim, tenha um sentido completo. O próximo passo, o sexto passo e mais importante, é a tese. Então, é na tese que a gente vai já expor o assunto que vai ser defendido por meio de argumentos no desenvolvimento. A tese pode ser um questionamento, por exemplo, pode ser uma declaração afirmativa ou negativa sobre o assunto escolhido. Esse assunto vai ser informado pela prova, vai ser informado na prova do Enem e você precisa expor somente ele na tese, sem explicar de forma detalhada, pois de forma detalhada ele será explicado no desenvolvimento através dos argumentos, com exemplos, com dados estatísticos, com pesquisas, entre outras formas que você vai elaborar para convencer o leitor de que a sua ideia é coerente, de que o que você está defendendo tem fundamento. Então, por isso que é importante escrever uma boa tese, porque é a partir da tese que você vai elaborar os argumentos para defender aquele assunto. Então, essas foram as 6 dicas para que se produza uma redação nota 1000, uma redação excelente. Espero que tenha gostado do vídeo. Um beijo e até mais!